Durante séculos, acreditou-se que as gigantescas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa eram apenas rostos voltados para o mar. No entanto, descobertas arqueológicas recentes revelaram o que estava escondido sob o solo, mudando profundamente o que se pensava sobre aquela civilização. As esculturas não são apenas cabeças, tratam-se de corpos completos de gigantes, enterrados profundamente, cercados por entalhes enigmáticos, câmaras ocultas e indícios de uma sociedade muito mais complexa do que se imaginava. A ilha não é somente um monumento, mas também uma mensagem. Surge então a pergunta: quem enterrou esses gigantes e o que pretendiam proteger? A investigação começou com uma descoberta que abalou a arqueologia. Ao escavar abaixo de uma das famosas esculturas, cientistas perceberam que o mundo observava apenas metade da verdade. O que pareciam ser simples cabeças eram, na realidade, estátuas inteiras enterradas sob a terra. Algumas alcançavam quase 30 pés de altura e apresentavam braços dobrados sobre o peito, além de espirais e símbolos gravados nas costas. O solo preservou com precisão esses detalhes ao longo de séculos. Outra revelação surpreendente foi a orientação das estátuas. Ao contrário do que se acreditava, elas não estavam voltadas para o oceano, mas para o interior da ilha, direcionadas às antigas aldeias como guardiãs que vigiavam o seu povo. Ao redor das bases, arqueólogos encontraram ferramentas e esculturas inacabadas, aparentemente abandonadas de forma repentina. Por que esses gigantes foram enterrados de modo tão deliberado? Essa questão levou os pesquisadores a aprofundar as escavações. Nas proximidades de Rano Haraku, foram descobertos diversos poços ocultos preenchidos com um pó vermelho intenso, selado sob camadas de pedra. Inicialmente considerado argila natural, análises revelaram tratar-se de uma mistura refinada de hematita e magnetita, minerais ricos em ferro transformados em um pigmento sagrado de cor carmesim. Cada depósito estava cuidadosamente revestido e coberto, evidenciando preservação intencional. O dado mais surpreendente foi a datação. Esses pigmentos eram de séculos posteriores ao desaparecimento das florestas da ilha. Isso demonstra que a sociedade não entrou em colapso após o desmatamento. Ao contrário, adaptou-se, manteve rituais e permaneceu organizada. Nas crenças polinésias, o vermelho simbolizava poder e proteção divina, sendo utilizado para pintar estátuas, corpos e objetos cerimoniais durante eventos sagrados. A grande quantidade produzida levanta outra questão. Por que dedicar tantos recursos a pigmentos rituais em tempos de incerteza? A resposta parecia estar sob as plataformas onde os moais se erguiam. Quando arqueólogos romperam o solo abaixo dessas plataformas, perceberam que não se tratava de simples fundações, mas de entradas para câmaras ocultas. Sob camadas de rocha sólida, havia compartimentos selados com precisão notável, construídos para resistir a séculos de terremotos, inundações e ao próprio tempo. No interior dessas câmaras foram encontrados esqueletos, ferramentas de obsidiana e joias feitas com conchas provenientes de regiões situadas a milhares de milhas de distância. Esses elementos indicam que os habitantes da ilha estavam longe de ser primitivos, possuíam redes de troca, habilidade artesanal e organização social. Os indivíduos enterrados não eram cidadãos comuns, mas líderes, sacerdotes e artesãos altamente respeitados, para os quais monumentos inteiros foram erguidos. Ofertas de alimentos, pigmentos e ferramentas acompanhavam os corpos, mostrando que sua memória continuava sendo honrada após a morte. O mesmo pigmento vermelho encontrado anteriormente revestia paredes e ossos, revelando que o sepultamento possuía dimensão espiritual e artística. Outra descoberta transformadora ocorreu em 1978, quando fragmentos encontrados próximos a várias estátuas revelaram olhos esculpidos em coral. O pesquisador Sérgio Rapu demonstrou que essas peças eram talhadas com precisão para se encaixar nas órbitas das esculturas.
Os olhos eram feitos de coral branco, com pupilas de obsidiana ou pedra vulcânica vermelha. Quando iluminados pelo sol, davam às estátuas a aparência de figuras vivas observando as aldeias. Esse detalhe indicava um processo ritual específico. Após a escultura e o transporte dos moai, a colocação dos olhos era o ato final que lhes conferia vida. Apenas as figuras mais importantes recebiam olhos, evidenciando uma clara hierarquia entre líderes e ancestrais. A investigação revelou ainda outro enigma. Em 1864, o missionário Eugène Hérault encontrou na ilha tábuas de madeira cobertas por inscrições incomuns. Essas gravuras pertenciam a um sistema de escrita chamado Rongorongo, considerado o único sistema de escrita desenvolvido em todo o Pacífico. As tábuas apresentavam pequenas figuras de pessoas, animais, plantas e símbolos abstratos, esculpidos com dentes de tubarão e lâminas de obsidiana. O texto seguia direções alternadas, método raro conhecido como escrita boustrophédon. Pesquisadores descobriram que apenas alguns anciãos ainda lembravam como ler os símbolos. Supõe-se que os registros incluíssem genealogias, cânticos religiosos ou informações astronômicas e históricas. As tábuas eram feitas de árvores que já não existiam na ilha, provando sua grande antiguidade. Por volta do ano 1400 da Era Comum, ocorreu outra transformação marcante. A construção dos moai cessou abruptamente e o sistema religioso mudou. Escavações indicaram que a devoção passou a concentrar-se em um novo culto, o do homem-pássaro. O centro desse ritual era Orongo, aldeia cerimonial situada à beira de uma cratera vulcânica, com vista para o mar. Ali foram descobertas mais de 50 casas de pedra e centenas de entalhes representando homens-pássaro, criaturas marinhas e o deus criador Makemake. O ritual anual exigia que representantes de clãs rivais atravessassem a nado águas repletas de tubarões para recuperar o primeiro ovo de uma ave marinha sagrada. O patrocinador do vencedor tornava-se o homem-pássaro, governante da ilha durante um ano. O poder deixava de depender da linhagem e passava a ser conquistado por coragem e devoção, revelando uma reorganização social motivada pela escassez de recursos. Durante muito tempo, livros afirmaram que os próprios habitantes destruíram seu ambiente e provocaram o colapso da sociedade. Contudo, novas evidências arqueológicas e testes de DNA contestam essa narrativa. A população permaneceu estável e organizada durante séculos, sem sinais de guerras generalizadas ou caos. Há indícios de agricultura avançada, liderança estruturada e construção de monumentos, mesmo após o período em que se supunha ter ocorrido o declínio. A verdadeira devastação aconteceu apenas depois do contato com europeus. No século XIX, expedições de captura de escravos e doenças estrangeiras dizimaram quase toda a população. De milhares de Rapa Nui, restaram cerca de 100 sobreviventes. Em poucas gerações, grande parte da língua, dos rituais e do conhecimento de escultura desapareceu. Apesar disso, os sobreviventes preservaram sua identidade. Estudos genéticos confirmam que mantiveram a herança polinésia e reconstruíram sua cultura com extraordinária resiliência. Hoje, tecnologias modernas, como o escaneamento tridimensional e o radar de penetração no solo, continuam revelando novos segredos sob a ilha. Aquilo que por séculos foi visto apenas como um mistério passa a ser compreendido como a história de criatividade, fé e sobrevivência diante de enormes desafios. Os moai não eram estátuas silenciosas. Eram guardiões, narradores de memória e símbolos de uma civilização que se recusou a ser esquecida. Mesmo enterrada por séculos, sua mensagem permanece. A grandeza pode surgir mesmo no isolamento, e a história sempre encontra uma maneira de falar. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá!